Olá, muito bem-vindos a uma nova edição do Circuito Assessoria. O meu nome é Lucimara Assunção e eu vou apresentar para vocês o tema do nosso último informativo eletrônico, que é sobre a hemocromatose hereditária, uma abordagem laboratorial dessa patologia. Gostaria de dizer que a hemocromatose hereditária é uma das doenças genéticas mais comuns na população caucasiana. Isso equivale a dizer que nos Estados Unidos existe uma prevalência dessa doença hereditária de cerca de 1 para 300 pessoas, e no Brasil nós não temos dados exatos dessa prevalência. Ou seja, a hemocromatose hereditária é uma doença muito grave que acomete o metabolismo do ferro, levando a uma absorção intestinal aumentada e um acúmulo progressivo desse metal em diferentes órgãos. Vamos falar um pouco sobre o metabolismo do ferro para entender melhor a fisiopatologia da doença. Existe uma necessidade de um equilíbrio perfeito entre a absorção, a utilização e o estoque do ferro no organismo. E esse ferro que é acumulado, ele vem da dieta pelo processo de absorção dos alimentos, em nível da parte proximal do intestino delgado. Então, é muito interessante observar nessa gravura que cerca de 10 a 20 miligramas por dia da ingestão diária de ferro será parcialmente absorvido e uma grande parte será eliminada, não absorvida. Então, nós temos aqui a representação desse percentual que chega a ser de 18 a 19 miligramas por dia eliminado e somente 1 a 2 miligramas por dia absorvido, e então vai ter acesso aos locais onde o papel desse elemento é vital. E a mesma proporção absorvida será então perdida, ou seja, cerca de 1 a 2 miligramas por dia. Portanto, costumamos dizer que o metabolismo do ferro é um metabolismo fechado. Continuando um pouco mais falando sobre esse assunto, nós precisamos entender que esse ferro absorvido na dieta normalmente precisa de uma transformação para se tornar um ferro M, um ferro que seja transportado, né, através das hemácias. E então ele tem que sofrer a ação de uma redutase que vai converter então o ferro férrico em ferro ferroso, que vai ser então a forma que vai se acoplar a uma proteína transportadora de metal divalente e vai dar entrada então na célula. Dentro da célula, esse ferro M pode ter um destino de acúmulo, né, sobre a forma da ferritina, ou pode ser utilizado ganhando a circulação. Então, ele migra até a parte basolateral da célula e lá, através de uma proteína de transporte denominada ferroportina, ocorre um processo de regulação da sua permanência na célula ou a sua saída. Quando essa ferroportina interage com uma proteína de síntese hepática, que é a hepcidina, esse ferro retorna para a célula, existe um bloqueio à sua saída. Por outro lado, quando ele sofre uma transformação de modo a ser novamente convertido na forma férrica, ele então tem acesso a uma proteína circulante, que é a transferrina, a qual é saturada, e essa proteína, que é a transferrina, é a principal forma de entrega do ferro nos locais onde ele habitualmente é utilizado, especialmente na medula óssea. Voltando ao ferro que ficou na célula, esse ferro que está no interior da célula, aqui representada, uma célula, um enterócito, ele será eliminado após completar o ciclo de vida normal da célula através de um processo de descamação.
Então, pessoal, a hemocromatose é uma doença bastante interessante do ponto de vista clínico, porque ela se apresenta com diferentes sinais e sintomas, nem sempre muito específicos. Habitualmente, no início, o indivíduo tem fadiga, artralgia, que são manifestações muito inespecíficas. Às vezes, numa fase mais tardia, essa artropatia já pode estar bem definida e também ocorrer uma espécie de bronzeamento da pele, que já é um estágio mais avançado de acúmulo do metal. Esse acúmulo do metal em diferentes órgãos pode trazer manifestações diversas. Por exemplo, no pâncreas pode dar origem a uma manifestação de diabetes mellitus. No coração pode ocorrer uma cardiomiopatia e no fígado diferentes graus de comprometimento hepático que podem ser evidenciados nos exames laboratoriais. Outras manifestações endócrinas são hipogonadismo, amenorreia, perda da libido, hipotiroidismo, dentre outras manifestações descritas também. Bem, vou falar brevemente sobre a classificação da hemocromatose hereditária. Existem dois grandes grupos dessa patologia, geralmente associados a uma proteína que se denomina HFE e faz parte do complexo maior de histocompatibilidade. Esse grupo é o grupo de hemocromatose, é o grupo 1. Nele estão enquadradas as principais mutações descritas nessa doença. Então, nós temos a homozigose do gene C282Y, nós temos os quadros de heterozigose envolvendo esse gene e outros dois, como o H63D e o S65C, e nós temos também outras mutações relacionadas ao gene HFE que vão levar a substituições de aminoácidos na proteína resultante. Outro grande grupo é a hemocromatose, que não está associada ao HFE, e nós temos, então, a possibilidade de hemocromatose associada a uma mutação no receptor 2 da transferrina. Nós temos os quadros de hemocromatose juvenil, a hemocromatose associada ao gene da ferroportina, que é aquela proteína transportadora, e uma patologia denominada sobrecarga de ferro da África. Interessante falar um pouquinho mais sobre a hemocromatose juvenil, porque normalmente os quadros que aparecem na infância têm a ver com a gravidade da mutação. Mas um quadro de hemocromatose juvenil, que é descrito como associado ao gene da homojuvelina, esse quadro traduz, né, um comprometimento a essa proteína que é expressa no fígado, no coração e no músculo esquelético e que está envolvida na regulação da síntese da hepcidina. Nós vimos na descrição do metabolismo que, em última instância, a interação da hepcidina com a ferroportina é o mecanismo que regula a entrada e a saída desse ferro da célula. Bom, vamos então tratar dos primeiros exames para diagnóstico. É claro que a pista maior da doença é dada pelos exames que avaliam o metabolismo do ferro, que são normalmente o ferro sérico, a saturação da transferrina, a ferritina, a capacidade de ligação. Mas destes, a gente destaca o índice de saturação da transferrina como teste de triagem inicial, porque possui cortes, né, níveis de alteração bastante indicativos de suspeita clínica. E é bom lembrar que, para a realização desses exames, o jejum não é obrigatório. Sobre a saturação da transferrina, uma proteína representada esquematicamente aqui à direita, né, uma proteína com padrão mais aberto, eu diria, em relação à ferritina, a saturação da transferrina, quando acima de 45%, tem um valor preditivo muito alto de homozigose do gene C282Y,
Isso corresponde ao percentual de acerto de mais de 97,9% dos casos diagnosticados. Uma pequena proporção dessas pessoas, geralmente mais jovens, no iniciozinho da fase de evolução, podem até apresentar uma saturação de transferrina abaixo de 45%, mas esse é um valor que deve ser lembrado para o diagnóstico. E a ferritina, por sua vez, que é a proteína que reflete o acúmulo do ferro no interior dos tecidos, ela pode, geralmente, né, não digo pode, mas geralmente ela se encontra elevada acompanhando a saturação da transferrina. Porém, nós devemos lembrar que não apenas as situações hereditárias podem levar a um acúmulo de ferro no organismo, mas também outras doenças, como a doença hepática alcoólica, não alcoólica, hepatite C e doença neoplásica. Então, nesses casos, nós podemos encontrar um padrão diferente, ou seja, o nível de ferritina mais alto com a saturação da transferrina mais baixa. A ferritina, falando um pouco mais sobre ela, é um marcador excelente do grau de comprometimento do fígado. Os indivíduos que apresentam a ferritina acima de 1.000, que foram já diagnosticados como homozigotos para o gen C282Y, apresentam alteração de aminotransferases e plaquetas baixas, são indivíduos que, com grande probabilidade, já estão com um quadro mais avançado de comprometimento hepático. Por isso, disse que nessa situação possamos predizer já algum grau de cirrose na maioria dos pacientes que têm essas alterações combinadas. Outro aspecto interessante é o fato de que mulheres possuem um diagnóstico talvez um pouco mais tardio, porque, como eu disse anteriormente, o ciclo do ferro é relativamente fechado, então as perdas somente vão ocorrer em determinadas situações, como, por exemplo, na menstruação, a perda menstrual, que cessa no período da menopausa. Então, os valores de ferritina podem ser analisados de uma forma um pouco diferente. Então, uma ferritina normal, menor que 200 numa mulher, na pré-menopausa, ou seja, na fase reprodutora, ou 300 nanogramas por ml em homens e mulheres na fase pós-menopausa e associada a isso uma saturação baixa da transferrina, nós então estamos diante de quadros com baixa suspeita de sobrecarga de ferro, ou seja, o conjunto desses exames tem um valor preditivo negativo muito alto, de cerca de até 97%. Falando um pouco mais sobre a genética, né, que é muito importante nesse quadro que nós estamos nessa análise laboratorial que nós estamos tratando, é a questão da genotipagem, ou seja, determinar qual é o vínculo genético da hemocromatose. Porque a hemocromatose, como já dito anteriormente, pode estar associada a muitas variantes genéticas, que estão relacionadas com essa regulação do ferro. No adulto, as variantes mais comuns são aquelas que eu já descrevi: C282Y, H63D e S65C. São variantes do gene que codifica a proteína responsável pela regulação do ferro. O que nós devemos lembrar é que, de uma forma bastante consistente, a homozigose para o gen C282Y é que tem sido relatada associada ao acúmulo de ferro no organismo. Então, é muito interessante que a ligação da doença com a homozigose desse gene não se correlaciona perfeitamente com a prevalência na população. A mutação H63D ela é mais comum do que a C288Y, e essa mutação também encontrada com maior prevalência entre brancos. Num percentual relativamente alto, ou seja, que até 20% vão ter pelo menos uma cópia de H63D.
Já a mutação S65C é menos comum do que estas duas já descritas e tem uma frequência de heterozigose de 2%. O que é importantíssimo assinalar é que nem o homozigoto, nem o heterozigoto, para qualquer uma dessas outras duas mutações, geralmente evoluem com sobrecarga de ferro patológica. Então, em 2019, foi publicado um guideline na revista American Journal of Gastroenterology, um guideline clínico sobre hemocromatose hereditária. Ele faz um resumo das melhores evidências numa apresentação tipo perguntas e respostas e utiliza a metodologia GRADE, ou seja, o grau de correlação daquelas afirmativas. Então, essa publicação se baseia nesse artigo. O que eu trago para vocês de mais importante do ponto de vista laboratorial nessa atualização são apenas duas recomendações. Uma extremamente importante, por ser uma forte recomendação, é que as pessoas que têm membros da família, principalmente parentes de primeiro grau, com hemocromatose, eles devem ser rastreados. Existe uma qualidade moderada de evidência para essa afirmativa. Para os indivíduos que têm mutação H63D ou S65 e em que não tem a mutação para o gene C282Y, a orientação é que sejam informados de que eles não possuem um risco aumentado de sobrecarga de ferro. Essa é uma recomendação condicional e a evidência de qualidade não é tão alta como a primeira, porém, toda a evidência conduz para que apenas indivíduos com homozigose do gene C282Y apresentem, então, um acúmulo, uma sobrecarga de ferro no organismo. É interessante observar que essa publicação também tem um algoritmo muito útil na avaliação clínico-laboratorial da hemocromatose. Então, vamos entender como esse algoritmo foi elaborado. O ponto de partida é o índice de saturação da transferrina e a ferritina sérica quando nós estamos ou quando o clínico se encontra diante de um paciente, seja assintomático ou um paciente sintomático, um paciente assintomático, um paciente que possui transaminases alteradas ou um paciente que é parente de primeiro grau de uma pessoa com hemocromatose hereditária. Então, esse indivíduo, quando ele tem um índice de saturação de transferrina normal e uma ferritina normal, ele normalmente deve cessar a investigação porque não há nenhum critério clínico, nem critério laboratorial e nem epidemiológico para que se continue na suspeição dessa doença. Porém, se mesmo o indivíduo assintomático, que tem uma saturação acima de 45% ou uma ferritina elevada, está indicado fazer uma genotipagem HFE. E ao fazer essa genotipagem, existe a possibilidade de ser diagnosticada a homozigose do gene C282Y e, então, o próximo passo é a preocupação com a abordagem clínica e terapêutica. Então, é necessário prosseguir com a revisão da ferritina e das enzimas hepáticas. Se a ferritina está acima de 1000 e as enzimas hepáticas alteradas, o fígado deve ser avaliado com uma biópsia ou outros exames de imagem para descartar, seja fibrose ou até mesmo outras doenças hepáticas. Se a ferritina está inferior a 100 microgramas, se as enzimas hepáticas estão normais, o indicado é a flebotomia terapêutica ou a sangria terapêutica. Na vigência de outras alterações genéticas, devem ser avaliadas outras doenças hepáticas ou hematológicas,
que possam justificar esse índice de saturação de transferrina alto, né? Porque não é comum em outras mutações a presença, então, a presença da sobrecarga de ferro. Mas, de toda forma, se o indivíduo se apresenta com ferro e ferritina elevados, ele vai seguir o mesmo caminho terapêutico, que são as flebotomias, realizadas periodicamente. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado, que possam ler o artigo que nós deixamos como referência no nosso informativo e agradecemos a participação de todos vocês em mais um Circuito Assessoria.